Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo do canal Bom Senso. Como vocês sabem, temas de diversos assuntos são tratados aqui. E, nesse momento, abordo o tema sono. E já começo com uma informação bem objetiva e de bom senso. Ou seja, sendo curto e grosso. Se passamos, em média, cerca de um terço da vida dormindo, é porque existem motivos para isso. E é isso que vou desenvolver e contextualizar ao longo desse vídeo. A qualidade do sono está diretamente relacionada com nossa saúde. Portanto, trata-se de um assunto de extrema relevância para todos. O sono é uma das bases fundamentais da saúde humana. A eficiência do sono é essencial para o funcionamento adequado do organismo. Entenda as repercussões do sono em nosso corpo. Dormir bem ajuda a manter o equilíbrio psíquico, emocional e metabólico. Ajuda a restabelecer a disposição para realizarmos as atividades do dia a dia. Colabora com o funcionamento adequado do sistema imunológico, logo, combate infecções, além de prevenir diversas complicações de saúde. Já logo de cara, deu para entender que dormir não é o mesmo que estarmos mortos por algumas horas, como muitos já relataram. Essa comparação entre sono e morte já foi feita por muitas pessoas, visto que estamos inconscientes, nesse momento e, sem interação com o mundo. Essa relação, realmente, não faz sentido. Na verdade, o sono é um processo bem ativo e tem a função de nos mantermos saudáveis. Sem o descanso que o sono nos proporciona, perdemos o foco atencional em nossas atividades, quando estamos em vigília. No sono, ocorre a reparação dos tecidos, músculos e síntese de proteínas. Não falei que trata-se de um processo ativo? Pois é durante o sono que o hormônio do crescimento é liberado na corrente sanguínea, proporcionando a reparação dos tecidos. A baixa produção do hormônio do crescimento está associada ao maior risco de doenças cardiovasculares, devido à menor taxa de massa magra e óssea no corpo, em relação à proporção de gordura. Quando estamos em vigília, nosso gasto energético, obviamente que é muito grande. E, durante o sono ocorre a reposição energética para estarmos bem dispostos no dia seguinte. Ao dormir menos de 8 horas por noite e, principalmente, menos de 6, o funcionamento ideal do organismo será afetado, aumentando as chances de desenvolver doenças como doenças cardiovasculares. Estudos descobriram fortes associações entre deficiência de sono e problemas cardiovasculares, incluindo pressão alta, doenças coronárias, infarto do miocárdio e AVC, hipertensão e outras doenças cardiovasculares. Uma noite com poucas horas de sono pode aumentar os riscos de calcificação da artéria coronária, o que leva ao ataque cardíaco. Também associa-se distúrbios do sono a um risco aumentado de hipertensão e irregularidade nos batimentos cardíacos. Sono insuficiente parece afetar a capacidade do corpo de regular a taxa de açúcar, aumentando o risco de alterações metabólicas como diabetes. Obesidade. Pesquisas descobriram que pessoas tendem a consumir mais calorias e carboidratos quando não dormem o suficiente, que é apenas uma das várias maneiras pelas quais o sono ruim pode estar relacionado à obesidade e a problemas de manutenção de um peso saudável. Pessoas que dormem menos de 6 horas por noite estão mais propensas ao ganho de peso. Crianças também. Sistema imunológico. Foi demonstrado que a deficiência de sono leva a uma piora da função do sistema imunológico, incluindo resposta pior às vacinas. Alterações imunológicas. A privação do sono aumenta níveis de mediadores inflamatórios, o que pode diminuir a capacidade do indivíduo de resistir a uma infecção. Resfriados constantes. Dormir menos que 7 horas por noite pode aumentar em 3 vezes as chances de desenvolver sintomas de resfriado com frequência. O estresse provocado pela dificuldade de dormir bem pode levar à liberação excessiva do hormônio cortisol e, assim, reduzir as defesas do organismo, pois tal hormônio tem efeito imunossupressor. Ou seja, ele deprime a ação do sistema imunológico. Portanto, faz com que fiquemos mais suscetíveis a doenças. Também é capaz de ativar o sistema nervoso simpático, que diminui as respostas antivirais e aumenta a produção de substâncias pró-inflamatórias. Transtornos mentais. A privação do sono está também relacionada a problemas de saúde mental, especialmente a depressão. Pessoas com distúrbios do sono apresentam uma alta taxa do transtorno depressivo.
Alterações hormonais. O sono ajuda o corpo a produzir e regular adequadamente diversos hormônios, o que potencialmente aumenta a suscetibilidade a problemas hormonais em pessoas com privação de sono. Dor. Pessoas privadas de sono correm maior risco de desenvolver dor ou sentir que a dor está piorando. A dor também pode causar mais interrupções de sono, criando um ciclo vicioso negativo de piora da dor e do sono. Portanto, quando as pessoas dormem o suficiente, elas não apenas se sentem melhor, mas também aumentam as chances de viver de maneira mais saudáveis e produtivas. Dessa maneira, o sono ajuda na regulação do metabolismo geral do organismo, além de eliminar toxinas do cérebro. As toxinas acumuladas no cérebro durante o dia são eliminadas, como as proteínas beta-amiloide e tal, relacionadas com o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Note que curioso! A consolidação de nossa memória também ocorre durante o sono. Isto é, dormir bem tem total relação com a capacidade de memorizarmos algo. Diante desses fatos, concluímos que todas as funções citadas até o momento podem ser deterioradas quando o indivíduo sofre privação crônica do sono. É óbvio que os distúrbios não surgem da noite para o dia. Contudo, a privação crônica do sono, com certeza, é suficiente para arruinar a saúde de alguém. E não existe um número mágico a respeito da quantidade de sono perfeita. Em média, dizemos que o adequado é 8 horas de sono por noite. Mas, isso varia de acordo com a idade, com as necessidades e com as características que variam, de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, tem gente que dorme 5 horas por dia e está no auge de sua saúde. Ao passo que, há pessoas que, se não dormirem 9 horas diárias, adoecerão. Repito, não existe um número mágico, pois as necessidades de cada organismo são bem variadas. Por isso, respeite seu corpo e durma o que for mais adequado para o seu caso. Mas, apesar desse número mágico não existir, em média, dizemos que passamos cerca de 8 horas por dia dormindo. Isto é, cerca de 1/3 de nossas vidas ocorrem durante o nosso período de sono. Assim, por exemplo, uma pessoa que viveu 81 anos, passou 27 anos dormindo. Pior que isso, quando se é mais jovem, dormimos mais. Portanto, essa pessoa passou cerca de 30 anos dormindo. Seria um absurdo, se não fosse absolutamente necessário. Estabeleça uma rotina. Nosso organismo possui relógios biológicos. Portanto, criando o hábito de dormir bem, isso com certeza contribuirá para a sua saúde. Especialistas do sono recomendam a quantidade de sono a seguir. Adultos necessitam de 7 a 8 horas de sono de qualidade e em horários regulares por dia. Adolescentes precisam dormir cerca de 8 a 10 horas diariamente. Crianças necessitam de 9 a 13 horas de sono a cada dia. Bebês precisam dormir de 12 a 16 horas por dia. Esses números funcionam melhor, ou seja, são mais fidedignos com os bebês e adolescentes. Para os adultos, existe uma certa variação entre essa quantidade necessária de sono. Repito, não existe um número mágico, mas para a maioria, esses são os dados. Você sabia que o sono apresenta fases? Sim, o sono não se limita a apagar e acordar após horas. Exames do sono evidenciam diferentes características e diferentes funções em nosso organismo, dependendo da fase do sono que estamos. Por isso, dormir bem não se relaciona apenas a quantas horas você dorme, mas qual é a real eficiência do seu sono. Fases do sono. Na primeira fase, a pessoa está adormecendo. Está em uma zona entre estar acordado e estar dormindo. Neste momento, o cérebro trabalha de maneira irregular, o corpo relaxa e a respiração fica mais lenta. O sono leve se inicia na segunda fase, quando a temperatura do corpo e os batimentos cardíacos diminuem. Na terceira fase, as ondas cerebrais diminuem seu ritmo e a pessoa entra em sono profundo. A quarta fase ocorre durante este momento desacordado e é quando o organismo libera hormônios de crescimento, tecidos se recuperam e o corpo repõe a energia gasta. E o momento em que os sonhos predominam, ocorre na quinta fase do sono. O cérebro acelera novamente seu funcionamento e realiza uma espécie de limpeza na memória, mantendo as informações importantes que foram recebidas no dia. Isto é, ajudando na consolidação da memória.
Em geral, a falta de uma boa noite de sono pode causar problemas de saúde, diminuir a expectativa de vida e influenciar no bem-estar diário. Estudos apontam que dormir por apenas 5 horas ou menos durante um dia pode aumentar cerca de 15% os riscos de mortalidade de uma pessoa. Dormir bem é um privilégio de que boa parte da população não dispõe. Pesquisas realizadas por cientistas da USP e Unifesp indicam que 65% dos brasileiros apresentam algum distúrbio do sono. O papel do sistema imunológico na saúde. A imunidade é o mecanismo responsável pela defesa do organismo contra os micro-organismos como os vírus, as bactérias e os fungos. Também tem a função de proteger o corpo de determinadas doenças e até atacar as próprias células quando se tornam malignas, como nos casos de câncer. Para ter uma excelente imunidade, é preciso manter uma alimentação balanceada, rica em vitaminas, minerais e alimentos antioxidantes, e ingerir a quantidade ideal de água e praticar atividade física regularmente. É recomendado evitar o tabagismo, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas e dormir bem. Sabe por que dormir mal prejudica a imunidade? Porque é durante o sono que o sistema imunológico se recupera. Quando a pessoa está em vigília, ou seja, acordada, sua energia é gasta em atividades como raciocinar, andar e falar, dentre outras dezenas de atividades que realizamos ao longo do dia. E ao adormecer, o metabolismo do sistema imune vai sendo recuperado. E percebemos que o sistema imunológico não está com bom funcionamento quando um ou mais dos sintomas a seguir começa a aparecer. Agravamento de doenças. Gripes e resfriados frequentes. Fraqueza. Fadiga excessiva. A pessoa sente-se cansada já ao acordar e tem menor disposição que o normal ao longo dos dias. Manchas no corpo podem surgir. Queda de cabelo. Náuseas, vômitos e diarreia. É óbvio que não apenas os distúrbios do sono podem causar tais sintomas. A maioria das coisas em nossas vidas são multifatoriais. Sendo assim, é óbvio que essas alterações podem ser em decorrência de outros fatores. Daí a necessidade em procurar um médico. Avaliações e exames serão feitos para achar a causa do problema. E, a causa do problema, pode ser sono de má qualidade de maneira crônica, ou seja, que perdura já por um bom tempo. Dicas para te ajudar a dormir bem e garantir a qualidade do seu sono. Estabeleça horários para dormir e acordar. Segundo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, a primeira dica para ter um sono tranquilo e ininterrupto todas as noites é ser consistente com seus horários. O ideal é tentar ir dormir e acordar nos mesmos horários todos os dias, incluindo os finais de semana. Dessa forma, o seu cérebro e o seu corpo conseguem entender a rotina e a necessidade do descanso naquele período, tornando o momento do sono mais natural e proveitoso. Procure finalizar seu dia algumas horas antes de ir dormir. Isso ajuda o cérebro, gradativamente, ir desacelerando a quantidade de pensamentos e de afazeres, ajudando a relaxar e propiciar uma melhor indução ao sono. Mantenha uma rotina nos dias de semana. Segundo a Fundação Nacional do Sono, seguir as mesmas etapas todas as noites, por mais simples que sejam, como colocar o pijama e escovar os dentes, reforçam para sua mente que é hora de dormir. Para te ajudar a descansar, você também pode adicionar algumas técnicas de relaxamento antes do horário de se deitar, como meditação, ouvir músicas suaves, ou ler um livro. Isso varia muito, de pessoa para pessoa. Procure fazer o que dá resultado para você. Evite os cochilos diurnos. Mas se houve necessidade, evite uma duração superior a 30 minutos. E que o cochilo ocorra no início da tarde. Prepare o ambiente para as noites de sono. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o ambiente do quarto precisa ser adequado para a promoção do sono. Portanto, é importante ter um colchão, travesseiros e roupas de cama confortáveis, pouca ou nenhuma iluminação, desligar os aparelhos que possam causar ruídos e ajustar a temperatura de forma agradável. Velas ou aromatizantes com cheiros leves também podem ajudar a induzir o relaxamento. Livre-se das possíveis perturbações. Caso os barulhos sejam externos e incontroláveis, você pode optar pelo uso de tampões de ouvido. Além disso, para quem se incomoda muito com a luminosidade, vale adequar suas cortinas para umas mais pesadas ou usar uma máscara para os olhos.
Cuidado com a sua alimentação. É importante encontrar um horário adequado para o jantar que não seja muito próximo da hora de se deitar e dar preferência aos alimentos mais leves neste período, evitando, assim, possíveis indisposições. Evite alimentos estimulantes antes de se deitar, como café, canela, pimentas e aqueles com excesso de açúcar. O objetivo é justamente relaxar e não acelerar. Assim, para dormir bem, procure se expor à luz do sol todos os dias pela manhã, evite fumar cigarro, pois a nicotina é um estimulante, e reduza o consumo de álcool, conhecido por bagunçar sua sensação de sono. E não se esqueça de praticar atividades físicas regularmente. Segundo o governo federal, além de todos os benefícios para o corpo e a mente, os exercícios te deixam mais cansado e o sono acaba se tornando mais natural. Evite o uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir. Estudos já comprovaram que a luz azul produzida pelos dispositivos eletrônicos, como celular, tablet, televisão e computador, pode interferir nos processos naturais da promoção do sono, estimulando o cérebro a ficar desperto. A recomendação é se desligar do mundo digital de 30 a 60 minutos antes de dormir e, quando precisar utilizar os aparelhos à noite, ajustar as configurações que reduzem ou filtram a luz das telas. Mas pessoal, claro que as diferenças devem ser respeitadas. Como já relatei, as coisas não são tão fixas. Existem as particularidades de cada um. Portanto, se alguém tem ótima noite de sono logo após assistir TV, sem problemas. No entanto, se você não possui sono ininterrupto, esse pode ser uma das causas, portanto, evite. A questão é justamente identificar o que pode estar prejudicando o seu sono e agir em cima disso, visando melhor qualidade de vida. Então, o que fazer para dormir bem durante a noite? Estudos comprovam que criar essas rotinas e segui-las corretamente faz com que os comportamentos saudáveis se tornem automáticos depois de um tempo. Praticando a chamada higiene do sono, que são os hábitos descritos há pouco, a chance de dormir ininterruptamente aumenta consideravelmente, contribuindo, portanto, para a melhora da saúde. Se mesmo seguindo as indicações você ainda encontra problemas para dormir, procure um neurologista, especialista em sono. Esse é o profissional mais apto a te avaliar e tratar. Agora, se o seu distúrbio do sono é devido à apneia, existem médicos e fisioterapeutas especializados no assunto que poderão resolver o seu problema. Existe um exame chamado polissonografia. Ele detecta se você possui apneia e qual o grau de severidade dela. O principal tratamento para esse distúrbio é passar a fazer uso de um aparelho chamado CPAP. Ele manterá suas vias respiratórias abertas, resolvendo seu ronco e suas apneias. Você voltará a dormir com melhor eficiência, resultando em melhor qualidade de vida, pois todas aquelas questões como cansaço, perda de foco atencional, prejuízo na formação de novas memórias, queda do sistema imunológico e possibilidade de desencadeamento de outras doenças estarão, ao menos, minimizadas. Com certeza está respondido porque passamos um terço de nossas vidas dormindo. Nesse momento, estamos inconscientes e nosso organismo trabalha para que possamos descansar. No entanto, inúmeras outras atividades metabólicas estão em pleno funcionamento para propiciar uma vida saudável, cheia de energia e, funcionando com a maior eficiência possível. Quem diria que o sono fosse tão importante em nossas vidas, não é mesmo? Durma bem para viver bem. Pessoal, a gente se vê. Ou não.